Bom dia, Fernanda. Sente-se, por favor. Bom dia, doutora. Obrigada. Por nada. O que te trouxe aqui hoje? Então, doutora, há umas semanas atrás, venho notado algumas coisas estranhas com o meu camarão. O que exatamente vem notando? Estou percebendo ele meio fraco ultimamente, e além de algumas manchas escuras pelo corpo dele também. Se não se incomodar, posso dar uma olhadinha nessas manchas dele? Claro, doutora, pode ver sim. Obrigada, Fernanda. Então, como pude analisar, tenho uma suspeita do que pode ser a causa desses sintomas. E o que seria, doutora? É algo grave? Fernanda, suspeito que o seu camarão está com uma doença chamada Síndrome de Taura. Essa enfermidade é classificada como notificação obrigatória. Então, sim, é uma doença considerada grave. Mas não se preocupe, vamos procurar os melhores meios de cuidar dele. Então, primeiro eu vou começar te explicando o que seria ela. A doença é sistêmica e infecciosa, causada pelo vírus de nome TSV. Afeta várias espécies de camarões penaídos em todo o mundo. As partículas virais dessa doença podem sobreviver fora da célula do seu hospedeiro, em temperaturas entre 0 a 120 graus Celsius, e na água contaminada pode permanecer ativa até 14 dias. Acredito que esse tenha sido um dos meios quais ele tenha sido infectado. Existem outros tipos de transmissão. A transmissão horizontal, por canibalismo de camarão doente, e a transmissão vertical de origem ovariana e extravariana. Quanto aos sinais clínicos, a doença possui 3 fases: aguda, recuperação e crônica. Certo, doutora. Você poderia me explicar mais sobre essas 3 fases? Claro, Fernanda, vamos lá. Geralmente em camarões na fase aguda, acontece uma anorexia acentuada, podendo ocorrer uma mortalidade rápida. Há o aparecimento de coloração avermelhada, os cromatóforos expandem, o intestino encontra-se vazio e a textura do exoesqueleto fica macia, junto ao músculo abdominal, além dos uropódios vermelhos em suas extremidades. Se o camarão sobreviver à fase aguda, inicia-se a fase de recuperação, com presença de manchas escuras multifocais ou espalhadas pelo corpo todo. A melanização possuindo diferentes formas e tamanhos. A cutícula mole e em seguida acontecerá uma recuperação progressiva de dietas e hábitos de natação. O camarão que sobreviver a estas 2 fases entrará na fase crônica da doença, onde não há sinais clínicos e não apresentam as manifestações das cutículas, correspondendo à cicatrização das feridas das fases anteriores. Durante essa fase crônica, os infectados tornam-se portadores assintomáticos da doença, assim tendo o vírus alojado no seu órgão linfóide, provavelmente até o fim da vida dele. Entendi, doutora. Obrigado por essa ótima explicação da doença. Mas você poderia me falar mais sobre o diagnóstico? Em qual fase ele está? Quais os possíveis diferenciais dessa doença? E qual a taxa de mortalidade entre as espécies de camarão? Gostaria de saber mais sobre a espécie do meu camarão. Vou solicitar alguns exames e peço para que faça com urgência. Assim que prontos, pode vir direto ao meu consultório. Tá bom, doutora. Muito obrigado. Realizarei ainda hoje. Por nada, fico no aguardo. Licença. Voltei, doutora. Pode entrar. Deixa eu dar uma olhada nos exames. Então, Fernanda, o diagnóstico dele foi dado pelos sinais clínicos que a senhora relatou, como as manchas escuras. Foi confirmado também pelos exames laboratoriais que fizemos nele, como as sondas genéticas, anticorpos monoclonais, RT-PCR e entre outros que existem para diagnosticar essa doença. Ele está na fase de recuperação, por não apresentar tantos sintomas assim, somente apresentando as manchas pelo corpo. A mortalidade pode ocorrer entre 40% a 90% nos juvenis ou subadulto. A principal espécie susceptível é a do seu camarão,
que é a espécie L. vanamei. Pode sim ter uma mortalidade alta, porém relatam que algumas linhas da sua espécie conseguem ser resistentes à doença, chegando até 100% de sobrevivência. Ah, entendi, doutora. Muito obrigada pela atenção. Irei iniciar o tratamento e depois faço retorno com ele, ok? Imagina, Fernanda, espero que ele melhore. Fico no aguardo. Beijo.